Então esse programa aqui é o Xpose, dessa marca aqui, chamada Mastering the Mix. É um plugin que não é caro, é barato, para quem quiser comprar. E esse é o plugin que ele dá justamente essas medições. Qual é o sistema dele? Além de te mostrar a medição de cada parâmetro, ele tem um ponto de referência. E aí, baseado nesse ponto de referência, se você estiver dentro dele, ele vai mostrar em azul. Se estiver fora do ponto de referência, ele vai mostrar em vermelho. E aí você pode, você clicar em cima de cada parâmetro, ele vai te mostrando o que está azul e o que está vermelho. Certo? De propósito aqui, eu deixei uns pedacinhos vermelhos aqui em um parâmetro. Já vou explicar. Então vamos entender aqui rapidamente quais são as medidas e como interpretar. Ó, o primeiro parâmetro aqui, ó, se você pousar o mouse, ele vai te falar qual é o parâmetro e qual é a referência, certo? Eu estou usando um preset aqui, que é o quê? É um preset de masterização com finalidade de CD, que é uma proposta de finalização de volume mais alto, né? Dentro desse preset, dentro desse parâmetro, o que ele está me dizendo aqui? Ó? É a medição de loudness geral da música. O indicado é menos 8 dB de loudness, menos 8 dB de lufs, né? E eu estou em quê? Eu estou em menos 8.2. Eu estou um pouquinho de nada abaixo, mas estou dentro do parâmetro, então ele deixou azul, certo? Então ele fala assim, ó, o loudness total da música, ele é bom. Ele tem um bom volume geral, essa música, certo? Embaixo tem o short term. Então ele fala para mim assim, ó, menos 6, até menos 6 é aceitável, né? Como eu estou em menos 6.4, eu estou no azul. Se eu tivesse com uma variação de loudness dentro da minha música, com algum ponto de loudness dentro da minha música, que ficasse mais alto do que menos 6, ou seja, de menos 5.9, né, para mais alto, ele ia acusar que estava com algum ponto alto demais. Então perceba que para ele, 2 dBs acima, ele já considera problemático. Então se o seu loudness, se a referência para o seu loudness geral é menos 8, e o máximo de loudness short term é menos 6, você tem só 2 dBs a mais que você pode subir em relação ao loudness geral da música. Então, qualquer ponto da música que tivesse com mais de 2 dB em relação ao loudness geral, ele consideraria problemático. Tá? Então, minha música não tem. Minha música tá ok. Depois ele vem aqui para as medições de limitação. Então, tanto a medição peak normal, medição de pico normal, ela tá ok, porque o teto é 0 dB, obviamente, né? De maneira geral, para o sistema digital, 0 é o volume máximo que o sistema aguenta. Então aqui, para uma finalização de CD, 0 seria o teto, qualquer coisa um pouco abaixo de 0, ele considera ok. E é geralmente o que a gente faz, né? A gente pega o limiter, coloca o limiter em menos 0. Alguma coisa, 0.2, tem gente que gosta de colocar menos 0.1, né? Eu gosto de deixar de 0.3 para baixo, porque me ajuda o quê? Justamente no true peak. Porque o limite que você regula no limiter é o mesmo. O que faz diferença é se esse limiter tem ou não uma limitação para true peak. Então eu já até dei um spoiler aqui, né? Eu já falei como é que você resolve o problema do true peak. Você tem que ter um limiter que tem essa função. Então, tanto aqui quanto aqui, eu estou abaixo de 0. Então, se eu estou abaixo de 0, não tem clipagem. Nem clipagem por transiente, né? Nem clipagem interna do meu material e nem clipagem por erro de amostragem de saída. Bom, balanço LR, tá ok. Durante toda a música eu tenho um bom balanço entre o lado L, o lado esquerdo e o lado direito. Tem uma boa compatibilidade para mono, certo? Então não tenho ali problemas. Quanto mais próximo de 1 aqui, quanto mais próximo de mais um, mais compatível com mono está o seu material. Então eu estou com o material aqui bem compatível, certo? Isso significa que eu não tenho problema de fases e quando eu tocar essa música em uma fonte mono, ela vai soar bem também. É claro que não vai soar tão bem igual ouvindo uma caixa estéreo, porque alguma perda de volume na porção side eu vou ter.
mas não o suficiente para a música ficar esquisita, parecer que não tem nada nas bases. Agora a parte da dinâmica. Ó, começando pelo Loudness Range, né? Que é a variação de volume das partes. Então a minha música ela tem uma boa curva de energia. Menos de 3 dBs nessa variação entre as partes, ele considera problemático. Eu cheguei a ter uma variação de até 5 dBs. Então tá ótimo, 5.4 dB, né? Então tá ótimo, tem uma boa variação de volume dentro da minha música. As partes eu tenho essa construção, né, de um ponto mais energético mais baixo para o clímax e depois voltas, tá? E por último aqui, eu tô com uma dynamic range que ele considera problemático. Por quê? Porque ele sugere que a dynamic range mínima deveria ser 7 dB, certo? E eu fiquei com a dynamic range menor ainda do que 7 dB. Fiquei com a dynamic range quase 1 dB abaixo. É bem pouco, mas como ultrapassou, ele marca de vermelho. E você vai reparar que não são todas, não é a música inteira, certo? São alguns momentos da música. E são os momentos em que a música está mais intensa, certo? Porque aqui pelo transiente da música a gente já consegue ver tranquilamente que ela começa com um loudness um pouco mais baixo, aí entra uma introdução em que tem mais instrumentos, tem mais intensidade, aí ela cai de novo aqui, a intensidade, aqui é um verso, aí entra numa ponte, aí vem o refrão, a parte bem intensa, então essa parte aqui, ó, que é a parte do refrão, tá com umas partes vermelhas, cai de novo para um estrofe mais baixo e vem de novo caminhando. Quando chega no refrão aqui, tem várias partes com a dinâmica mais baixa. Quão problemático é isso aqui? Com um pouco de experiência, você ganha a segurança para saber que 1 dBzinho a mais ali de dynamic range, a menos, né, de dynamic range, isso não está comprometendo a sua música. Por quê? Simplesmente é uma parte em que tem mais pressão. Tá tudo com mais pressão. É uma música pop, é uma música que o refrão é bem intenso, as coisas estão um pouco mais comprimidas realmente, pela estética que eu busquei, certo? Eu ouço, não sinto que tá nada esmagado, não sinto que tá aquela coisa, sabe, atochada, agressiva, cansativa, é simplesmente a estética dessa parte. Então, a análise de dynamic range, ela vai te exigir um pouco dessa malícia na hora de avaliar o seu contexto. Algumas músicas, música eletrônica, de repente, ou metal, né? Vai ser normal você ter pouco dynamic range, porque é o pau torando, pressão pra caramba o tempo inteiro, entendeu? Então, se você tem pressão o tempo inteiro e você tem aqui 6 dBs de dynamic range, porra, beleza. Agora, se a música tivesse toda vermelha, a estética da minha música não era bem nessa pegada de uma coisa tão pressão assim. Era uma música mais suave, né? Ou um pop mais tranquilo, ou uma música mais regional, ou uma MPB, ou um forró, sei lá. E tá tudo vermelhão, chapado, e a minha dynamic range aqui é de 4 dB só, opa, aí tá problemático, certo? Aí realmente tá esquisito. Se é um metal, se é uma música eletrônica e tá ali em até uns 5 dB de dynamic range, a música inteira, tudo bem. É a estética do som, é aceitável isso, entendeu? Só para você não ficar escravo dessa coisinha vermelha aqui. Onde é tolerável você ter alguns pontinhos vermelhos? É tolerável você ter aqui no dynamic range, quase todos. Onde não é tolerável você ter partes vermelhas é aqui nas clipagens e aqui na compatibilidade com mono. Esses dois aqui não é problemático, esse aqui não é aceitável. Nos outros, se chegar a encostar alguma coisa vermelha, mas pouquinho, tudo bem. Pouquinho aí, 1 dBzinho de variação, beleza, ainda dá para aceitar.